Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig. Na terceira parte, As Curas Espirituais, na questão 10. Por que médiuns, no passado, utilizavam bisturis ou outros objetos cortantes e hoje não mais? Dr. Ludwig responde. Podemos aqui nos reportar às cirurgias espirituais no Brasil, em meados de 1950, através da mediunidade de José Pedro de Freitas, José Arigó, cujo trabalho mediúnico era desenvolvido com o auxílio do médico espiritual Dr. Fritz, naquela época pela necessidade de despertar a atenção da ciência e da medicina convencional. Para as questões espirituais, eram realizadas cirurgias espirituais com bisturis, cortes, suturas, nas quais extirpavam-se nódulos e cânceres. Como um médium sem conhecimento médico poderia realizar um procedimento como aquele e não encontrarmos nenhuma relação de infecção ou inflamação? Que energia era utilizada? A mesma energia utilizada por Frei Fabiano de Cristo, na época de Arigó. Para a asepsia do ambiente, hoje é direcionada para os processos de desmaterialização e desintegração molecular de moléstias. Referência doutrinária. As mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e nesse sentido lhes devemos alguns avanços, sobretudo porque, apresentando os fenômenos em toda a sua simplicidade, os estudos das causas se tornam mais fáceis e, uma vez estabelecida a teoria que as explica, essa nos dará a chave de efeitos mais complexos. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. O poder curador está, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Ele depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Enfim, as intenções que animam aquele que quer curar, quer seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais alteradas. Então, assim, não é o corte, não é sutura, não é a materialização daquela situação de cirurgia que vai haver a cura. O que faz de fato ter cura é a vontade, né? Ele repete isso, ele é repetitivo, né? O livro inteiro ele fala sobre isso. Para você ter uma cura, primeiro vontade de quem está sendo assistido. O desejo, a vontade do médium de fazer o bem de verdade, ele está ali regrado, ele está ali focado, emanando energias, aquela coisa do fluido magnético dele, da carne dele, do desejo dele de fazer o bem àquela pessoa. Os fluidos que vêm através do campo espiritual, dos amigos espirituais que assistem àquela situação. Isso é o que vai dar a cura. Chegou o momento, a pessoa não precisa mais passar pela dor, ela já entendeu o seu sofrimento, o porquê daquele sofrimento, acabou. Aquela cirurgia vai ser nota 10. Então, para que então cortar? Para que então mostrar sangue, tirar nódulos? Para quê? Isso daí não é a ciência material que tem que fazer? De fato, é a ciência materialista. Mas se eu quero mostrar que o campo espiritual trabalha para aqueles que ainda não compreendem, para aqueles que ainda não acreditam, eu sou obrigado a materializar algumas situações, para chamar a atenção. Então, antigamente, as mesas girantes, os cortes em cirurgias mediúnicas, eram coisas necessárias para chamar a atenção. A partir do momento que chamou a atenção, as pessoas já sabem que aquilo pode ocorrer, já não há mais a necessidade da materialização, porque na verdade é uma cirurgia espiritual. Espírito não precisa de corte. Dentro desses fluidos não tem necessidade de corte, tem necessidade de vontade, tem necessidade de troca de energia, tem que ser tirado aqueles fluidos ruins e colocados os outros bons no lugar. E isso faz com que as células se renovem, o corpo vai corresponder a esse tipo de tratamento. Então, antigamente, as pessoas tinham receio do que se falava de espiritualidade. Existia um preconceito, ainda existe, mas existia um preconceito muito maior. Então, tudo que se dizia a respeito de espírito, é coisa do demônio, nós estudamos isso aqui. Então, as pessoas fugiam de um tratamento que poderia, de fato, ajudar, porque nós não somos corpo, nós somos espírito.
Então, muito daquilo que a gente tem de problema está no espírito, que foi jogado para o perispírito. Volto a repetir, né? Ele é repetitivo. Então, e isso vai acabando lá, chegando no nosso corpo. Então, a necessidade de corte, de demonstração, né? É como que fosse um espetáculo circense ali para chamar a atenção mesmo. Então, não tem essa necessidade. Hoje, como eu falei no estudo que nós fizemos, né? Hoje até os centros espíritas, eles não têm mais as imagens. Estão tirando imagens de Jesus ou de qualquer outro representante do campo espiritual superior. E não é que estão deixando de cultuar Jesus no coração, Maria ou qualquer outro ser supremo. É que é justamente isso. Eles não precisam estar em formato de quadro, eles não precisam ser idolatrados por imagens, mas sim aqui, sentido no coração. Então, quem vai frequentando a doutrina espírita, quem vai obtendo os ensinamentos da doutrina espírita, vai se doutrinando a internalizar tudo aquilo que é grandioso. Não precisa mais ser palpável, não precisa mais ser material para acreditar. Como nós estamos encarnados, o passo a passo é esse. Primeiro, a materialização, o que o olho físico vê, o que a pele sente, para depois a gente entender o sexto sentido, que é o sentido com o espírito, e não com os olhos carnais, e não com a pele cortada, não tem essa necessidade mais.